O Bitcoin foi o primeiro sistema monetário que você podia converter dólares ou reais por bitcoins e transferir, por exemplo, $1 milhão para o outro lugar do planeta, convertidos em Bitcoin, a pessoa receber Ninguém fica com porcentagem? Não. Não, tem uma porcentagem, mas a porcentagem da taxa é da mineração. Porque o que é a mineração do Bitcoin? O Bitcoin não tem um banco. Então ele não é um sistema... Cara, pra mim tudo isso Eu sei. tão complicado. Vamos do começo? Vamos, ó. Mas eu tô no começo, esse é o detalhe. Sério? eu já tô perdido. Explica Vamos lá. O que é o Bitcoin, o que é a criptomoeda e quando surge... Como que é? Porque é uma coisa tão abstrata pra gente, que não manja. Tipo, Cara, é um dinheiro que... Tipo, o dinheiro do banco imobiliário, assim, que, né... Alguém fala que aquilo tem valor, mas eu não entendo, não consigo entender. O Bitcoin em si é um algoritmo digital que é representado que é fracionário. Isso assim, um algoritmo digital pra mim já confunde. Ele é um código de 256 bits que é emitido, que são emitidos novos na época era 50 novos a cada 10 minutos. O que acontece? Um cara criou um protocolo, que é o chamado Bitcoin, ponto a ponto, que é um dinheiro digital, onde ele ia fazer uma emissão programada que iria ser reduzida a sua emissão pela metade a cada 4 anos até 2140. Tá. E ele ia emitir no máximo 21 milhões de unidades de moedas. Ele fez essa programação. Por que ele fez essa programação? Porque no nosso dinheiro convencional, ele tem a emissão ilimitada, infinita. Então, se o dinheiro fica sempre sendo impresso ao longo dos anos, a população que usa esses dinheiros, tipo real, euro, dólar, tende a ter o poder de compra inflacionado. Tipo assim, o poder de compra cai depois de um determinado período de tempo. Por exemplo, se tu comparar alguém que ganha hoje R$1.000, ele ganha bem menos do que quem ganhava R$1.000 lá em 2010. Entendi. E bem menos do que quem ganhava em 2000. Tá. Por quê? Porque a emissão vai fazendo com que tenha um processo chamado de inflação e tu vai perdendo o teu poder de compra ao longo dos anos. Então o Satoshi Nakamoto percebeu isso. Não sabemos se era um grupo de pessoas ou se era um cara que desenvolveu isso. Ele, ao invés de pegar essas regras e dizer, não, a gente vai fazer um dinheiro digital que vai competir com o Estado, só que vai ter emissão infinita, ele falou, não, a gente vai emitir finitamente, vai ter uma característica de propriedade de escassez, todo mundo vai saber que ele vai ser escasso, e todo mundo sabe que o seu último dado digital vai ser emitido até 2140. Mas esse cara que inventou isso, na teoria ele é rico. Porque ele podia pegar isso quanto quiser para ele. Sim, hoje. Porque para o Bitcoin funcionar, ele também tem que funcionar baseado na fé das pessoas de acreditar que aquele algoritmo pode servir como dinheiro. E aí que eu chego eu falei do exemplo da Jujuba. A diferença entre a pessoa acreditar que papel moeda é dinheiro e Bitcoin é dinheiro é basicamente a crença dela. Tu entendeu? Claro, eu vou pegar isso aí. Quem vai aceitar isso se eu quiser? Se começarem a aceitar, esse Bitcoin vai ser muito valioso. Por quê? Porque ele tem uma emissão programada finita. Ele não é infinito a emissão. Mesmo que alguém quiser um dia, não dá para fazer mais. Não, impossível. 2140? 2140 é que ele é programado para tantos blocos de mineração serem... ele reduz a mineração e eles calcularam mais ou menos matematicamente que a gente vai chegar em 2140. Mas basicamente o que o cara quis fazer? Ele quis fazer um dinheiro... Porque a gente já usava dinheiro digital, certo? A gente já usa dinheiro digital. Já. Que é o Pix. O dinheiro que tu manda da tua conta bancária para outra é um Pix, é aquele digital. Tu só tá vendo o número na tela. Ponto. Sai daqui e vai para outra. Isso, é um número na tela. Não, mas... Só que ele é infinito, esse dinheiro, certo? Mas, por exemplo, eu faço um trabalho e recebo um dinheiro. Isso. O Bitcoin, ele não é em troca de alguma coisa. Como que os primeiros... Não, tu pode trocar ele por serviço. Como que alguém comprou os primeiros bitcoins? Então, aí o que acontece? A galera entendeu a importância do Bitcoin, os primeiros cyberpunks lá, né? Lá em 2009, 2010. Eles entenderam que aquilo ali podia ser um dinheiro que poderia ser absorvido pela humanidade ao longo do tempo. E os caras, como o Bitcoin ele não é um sistema bancário, ele deu a oportunidade de qualquer pessoa baixar no seu computador, no seu laptop, qualquer computador,
um protocolo chamado Bitcoin Core. E esse cara que baixasse o protocolo Bitcoin Core e fornecesse o computador dele ligado 24 horas, oferecendo processamento matemático para a rede, ele se tornaria um validador da rede, um minerador. Então, eles começaram a perceber que, para esse dinheiro funcionar, ele deu esse programa aberto para qualquer pessoa, naquela época, baixar o Bitcoin Core na sua máquina. E esse programa vai usar o poder de processamento computacional daquela máquina para fazer o papel de banqueiro, como se fosse um microbanqueiro. Então ele permitiu que as pessoas do seu computador de casa criassem a rede de transações de Bitcoin. Em recompensa, o que aconteceria com esses caras? Descentralizou totalmente o... Isso. Ele tirou o poder do banco, que o papel do banco de fazer a emissão das moedas, e deu poder para qualquer pessoa fazer isso, que tivesse um computador ligado na internet. Deixa o teu computador ligado, como recompensa, tu vai ter a chance de ganhar 50 bitcoins a cada 10 minutos. Lá no início. Eu tô falando lá do início, tá? Vamos com calma. É porque é complexo mesmo, tá? Então, o cara que fornecia o computador com o programa do Bitcoin Core, ele deixava a sua máquina disponível 24 horas ligada para que outras pessoas que quisessem transacionar Bitcoin do ponto A ao ponto B, dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, passasse pela máquina dele, e se ele tivesse a chance de validar a transação, ele iria ganhar 50 Bitcoins como recompensa. Entendi. Então, por 4 anos foi isso. De 2009 a 2012... todo mundo que mexia com Bitcoin, praticamente o Bitcoin ele era só um número digital na tela, rodando do ponto A ao ponto B, e quem estava validando essas transações e fornecendo poder computacional com o seu computador, o seu laptop de casa, ganhava como recompensa os 50 Bitcoins. Tu entendeu isso? Entendi. Então, só que o Bitcoin não valia nada naquele momento, certo? Tudo mudou em 2010... quando um britânico decidiu comprar... Acho que foi um americano decidiu comprar de um britânico uma pizza, aceitando Bitcoin. Então, o cara pagou 10 mil Bitcoins. Nossa. E o cara da pizza aceitou os 10 mil Bitcoins e mandou uma pizza. Naquele momento, foi a primeira atividade que alguém considerou o Bitcoin, levou fé que o Bitcoin poderia ser usado para comprar uma pizza. Ou seja, foi o primeiro momento na história que alguém usou aqueles dados digitais, que era o Bitcoin, que ainda não valia absolutamente nada de valor, de mercado. Para dar uma coisa... para receber um serviço. Tu entendeu? Hoje em dia vale quanto, mais ou menos, 10 mil Bitcoins? Isso. Não, mas a gente vai ainda nessa. Só para ter uma ideia. Hoje um Bitcoin custa 240 mil reais, eu acho. O quê? 2,4 bilhões uma pizza. O cara que vendeu a pizza por 10 mil Bitcoins... Isso. Se ele guardou esse dinheiro, esse Bitcoin... Se tivesse guardado, ele teria 2 bilhões hoje. 2 bilhões de... Então, por que aconteceu isso? Desde aquele momento do cara aceitar a pizza, foi o primeiro momento de fé que a gente teve de utilizar o Bitcoin como dinheiro. Porque alguém aceitou comprar pizza. Pô, agora tu pode usar Bitcoin para comprar pizza. Só que, seguido desse exemplo, outros começaram assim, cara... eu te levo de carona e eu aceito Bitcoins em troca. Eu aceito 500 Bitcoins para te levar do ponto A ao ponto B. Daqui a pouco começou aquela comunidade pequena a crescer, as pessoas começaram a entender, e aí as pessoas pensaram assim, porra, eu tô usando um dinheiro digital sem passar pelo banco e sem passar pelo governo. Que interessante isso, né, cara? Alguém aceitar... imaginar, né? Tipo, isso. Esse Bitcoin eu não posso ir num banco e pegar dinheiro. Assim como, lá em 1400 e pouco, deve ter sido muito difícil alguém aceitar o primeiro papel moeda para acreditar que eu dei ouro, você me dando um papel... Que diz que eu tenho a propriedade de tantas onças de ouro. Então, isso demora para acontecer, mas quando acontece, é uma transformação. Então, o que acontece? Por que o Bitcoin começou a se tornar escasso? Porque cada vez mais as pessoas começaram a entender que esse dinheiro ele não tem controle do Estado. Então, por exemplo, a Rússia ali está sofrendo sanções dos outros países, né, por causa dessa atitude dele invadir a Ucrânia, porque ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN e não faça parte da OTAN, né, porque ele se sente ameaçado, territorialmente falando. Então, os governos americanos que sabem que a Rússia tem vários bilionários, negócios,
em dólares e outras moedas, faz sanções para tentar travar o dinheiro. Com Bitcoin, se a Rússia tivesse comprado Bitcoin, ia ser impossível um governo travar o dinheiro dele. Tirou ela da SWIFT, né? Exatamente, do SWIFT. O que é? O SWIFT é o sistema de transferência monetária interbancária mundial. Então, é ele que faz a transferência de um Bradesco para um HSBC, por exemplo, ou do Itaú para um HSBC ou para o Citibank, por exemplo. Então, a plataforma SWIFT é a forma de você transferir valores interbancários globais, tá? Então, só que o Bitcoin, ele é o SWIFT que dá liberdade para as pessoas de você usar o seu dinheiro da forma como você quer, sem ninguém meter o bedelho. Como fizeram isso? Ele tem a emissão programada desses algoritmos de 256 bits e ele te dá uma chave pública. Essa chave pública é o teu endereço de carteira. Tu tem uma carteira pública quando tu tem Bitcoin. E tu tem, junto com a tua carteira pública, é como se você recebesse uma carteira digital e ela tivesse um cadeado. E só quem tem aquela chave pode acessar aquele cadeado para abrir aqueles fundos daquela carteira. Isso tudo fica dentro da blockchain. A blockchain é uma base de dados que registra todas as transações do ponto A ao ponto B. E a blockchain é a tecnologia que permite assegurar que você publicamente recebeu tantos bitcoins e abriu mão dos seus bitcoins para mandar para outras pessoas. Tá? Então, tu tá entendendo mais ou menos isso? Tô. Tá entendendo mesmo, Velano? Pode perguntar, é sério. Posso perguntar? É porque mesmo? tem muita gente que te assiste que vai estar com as mesmas dúvidas. Então, tu pode ser bem sincerão comigo. Vamos retroceder, então. Vamos lá. O cara criou um algoritmo. Um protocolo, na verdade. Um protocolo, né? Que emite 50 algoritmos, ou 50 unidades de Bitcoin e pagava essas 50 unidades de Bitcoin para a cada 10 minutos durante 4 anos, dos primeiros 4 anos, para qualquer pessoa que fornecesse poder computacional para a rede e fizesse o papel de banco. Fizesse o papel do banco. Essas primeiras pessoas, então, foram os primeiros donos dos bitcoins. Isso, os mineradores. Os mineradores. Isso. Depois a gente vai falar sobre a mineração, que ainda continua até hoje, né? Sim, sim. Aí, esses computadores eram os bancos descentralizados. As pessoas começaram Não é que eles eram banco, eles eram tipo nós de rede. A gente. Ele era de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que colocasse um computador e instalasse o Bitcoin Core. Aí ele deixava a maquininha para todo mundo passar pela máquina dele e aprovar a transação. A máquina que faz a transação ou não, a aceitação de enviar o dinheiro do ponto A ao ponto B. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, quando as pessoas começaram a comprar e fazer negócios com e baixar o serviços, Bitcoin Core. Aí começou a funcionar isso. A Bitcoin nasce quando? Que ano que foi? Ele nasceu em 2009, ali em 3 de janeiro de 2009, se eu não me engano, que ele foi a primeira transação. O white paper foi em novembro de 2008. O que é o white paper? O white paper foi o papel que eles colocaram num fórum de Cyberpunk explicando o que é o Bitcoin. Então, mas o criador, o nome do cara? É o Satoshi Nakamoto. Cadê esse cara? Ninguém sabe quem é ele. Ninguém sabe quem ele é. Ele pode ser um... Ele pode ser um cara que já morreu, muita gente acha que é o Hal Finney, que já morreu, que era um cara que era bem libertário e manjava muito de criptografia. Ou pode ser um grupo de pessoas que, junto com o Hal Finney, aceitou. Porque o Hal Finney foi o primeiro cara que recebeu bitcoins na história. Então, muita gente acha que ele foi o primeiro cara que enviou para ele mesmo. Ele usou um codinome de Satoshi Nakamoto num fórum e, supostamente, ele mandou para ele mesmo. Esse cara já morreu em 2014. Por que um cara que cria uma coisa tão absurda dessa de fantástica não vai querer receber o crédito? Não sei se ele vai querer receber o crédito. É porque a carteira do Satoshi Nakamoto é a única que tem acima de 1 milhão de bitcoins e que nunca foi movida. Ah, é? Nunca foi movimentada. Então a gente não sabe quem é. Não sabe se foi o Hal Finney mesmo. Mas a ideia dele era salvar a humanidade utilizando um novo sistema monetário e não depender mais de crashes econômicos como aconteceu em 2008. Tanto que o que motivou muito a construção do Bitcoin foi justamente porque a economia que a gente conhece, ela tem um crash em média, a cada 10 anos. Isso, por algum motivo. Isso é... Seja imobiliário, porque... Tem uma explicação para isso? Eu acredito que é por causa do sistema de emissão de moedas infinitas dele, o que gera um padrão muito injusto, assim. Tu tem poucas pessoas que têm muito poder e detêm muito poder monetário e outras pessoas produzem muito e têm pouco poder monetário.
Entendeu? Eu acredito que seja por isso. Então causa essas distorções econômicas ao longo do tempo e acontece uma média, um crash a cada 10 anos aí. Mas por que você acha que o Bitcoin é mais libertário, mais justo? Porque um mendigo não vai ter um Bitcoin. Porque compare, Vilela, compare. Tu comprou R$1 milhão em Bitcoins. Tá. Quanto tu vai pagar se tu vai enviar R$1 milhão amanhã em Bitcoins de taxa pra alguém lá fora? Não sei. Tu vai pagar 25 centavos de dólar, $1. Antes tu ia pagar $10 mil pro banco. E o banco ia te exigir o motivo de tu transferir $1 milhão. E tu ia ser investigado se tu não falasse o porquê, o motivo pelo qual tu ia transferir $1 milhão pra lá fora. Por que tu tá enviando $1 milhão lá pra fora? Mas vendo como as Com o coisas... Bitcoin tu manda e foda-se, ninguém sabe se tu mandou ou não. Mas vendo como as coisas funcionam no mundo, cara, não é difícil a gente supor que as pessoas vão usar Bitcoins para fazer coisas fora da lei, porque não são rastreadas. Mas faz isso com dinheiro também. Não, tudo bem, mas o governo vai chegar uma hora e vai falar: querido, eu acho muito legal essa ideia libertária, mas eu tenho que taxar, tenho que saber. Isso. E vai querer saber de tudo, assim. Sim, por isso que é a fase que nós estamos. Que é a fase que os governos estão tentando regulamentar o máximo possível o Bitcoin. Qual é o país que usa Bitcoin pra caramba? Vários. O Brasil usa muito. Não, só só El Salvador. El Salvador. É o Salvador. El Salvador foi o primeiro país. Por que El Salvador começou a usar o Bitcoin como moeda original deles lá? Porque eles usavam o dólar, eles não tinham uma moeda própria deles. Só que eles não querem ter uma moeda com base na confiança de um outro estado, que é os Estados Unidos. Então ele fica dependente do que os Estados Unidos está fazendo. Exato. Então para eles era mais interessante ter uma moeda libertária, uma moeda que qualquer pessoa pudesse acessar e que fosse um país que qualquer pessoa do mundo de fora que já estava usando Bitcoin durante esses 10 anos pudesse vir com a sua grana e investir lá no país deles. Eles fizeram uma tacada de mestre, na minha opinião. Mas o Bitcoin não está sujeito a guerras, a pandemias? Tudo. Isso não varia também? Lógico, o valor? Lógico, porque o valor dela está hoje conectada com o nosso sistema convencional. Nós estamos em uma fase híbrida. Nós estamos convivendo com o sistema monetário que existe desde 1400 e o novo sistema monetário atual de 2008. Você acha, sinceramente, possível que a criptomoeda vire o único sistema? Lógico, vai. Você acha que é uma coisa que é inevitável? Inevitável, porque, cara, é uma evolução. É uma evolução. Cara, tu ter a liberdade com o teu dinheiro de guardar, não sofrer sanções e ninguém meter o bedelho no teu dinheiro só porque tu tem a tua chave privada, isso é maravilhoso. Não é maravilhoso pra gente, mas a gente sempre pensa que as pessoas querem que a gente tenha menos liberdade possível. O mundo vai ter que se adaptar à liberdade. Porque com a internet, o poder da descentralização ele é inevitável. É impossível tu fugir da descentralização que a internet fez. Porque o Bitcoin hoje ele é a tecnologia mais importante da história da humanidade depois da internet. É mesmo? Porque, lógico, ele depende muito da internet para funcionar. Então, a internet, para mim, está num dos primeiros lugares. Primeiro a energia elétrica, depois claro, eu falo assim, da atualidade, o Bitcoin é a principal... não só o Bitcoin, as criptomoedas em geral, é a principal tecnologia da nossa humanidade, da nossa geração. E é louco quem não compra criptomoeda hoje em dia, Bitcoin e Ethereum. Está louco. Vai ficar para trás. Por quê, cara? Lene, quantas... Você já comprou alguma coisa? Ainda não. Também não, Ainda velho. não. Cara, eu nem sei. Outra coisa, o Bitcoin ele é fracionário, né? E tu não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Nem dá, né? Quanto é um Bitcoin? É muito caro. Não, um Bitcoin inteiro é 240 mil reais, né? Então, Mas tu pode comprar 0.0000001 BTC, que é menos de um centavo, que ele está na 8ª casa decimal. Porque ele é fracionário. Como que eu compro Bitcoin? Hoje tu pode comprar diretamente com alguém que tem Bitcoin, comigo, por exemplo, P2P, por exemplo, ponto a ponto. Tu fala, Augusto, eu quero Bitcoin. Aí eu falo, eu tenho Bitcoin para te vender. Você transfere tipo banco? Não, eu te transfiro da minha carteira para tua carteira de Bitcoin. Mas eu não tenho carteira nenhuma. Como que eu tenho uma carteira? Tu pode baixar no teu celular uma carteira de Bitcoin. É um aplicativo? Tu baixa um aplicativo ou tu entra na blockchain.com, faz uma carteira na blockchain e tu manda o teu endereço de carteira como se fosse um endereço de e-mail. Eu vou te mandar o meu Bitcoin por esse endereço de carteira. O que é um Bitcoin? É um código? É um código digital, com números único. E letras?
Com digital único. Ele é um código digital de 56 bits único. Aí se Único. alguém acessa o meu e-mail, fica com o meu dinheiro. Não. Pega o código. Só a chave privada. Como assim? Porque tu tem o endereço de carteira, mas como é que tu acessa essa tua carteira digital? Com a tua chave privada. Lembra aquilo que eu falei no início? Que quando você entra no ambiente de Bitcoin, né? Você compra o seu primeiro Bitcoin, você inevitavelmente vai criar uma carteira pública. Essa carteira pública, você pode enviar os Bitcoins lá para dentro e você só vai ter o acesso com a chave privada. O que é a chave privada? A chave privada também é um código de 256 bits. Então, a chave pública é 256 bits e a chave privada também. São 256 caracteres. Entendi. Caramba. Só que ele vai te entregar através de uma sequência de palavras sequenciais. 12 a 24 palavras sequenciais. Então, se tu decorar aquelas 12 palavras sequenciais, por exemplo, ele vai te dar a tua chave privada convertida em 12 palavras-chave sequenciais. Dá uma merda, cara. Você assistiu o Soldado Invernal, cara? Se tu perder a chave privada... Guarda-chuva. É. Banheiro. É isso aí. Não sei o que. Aí o cara começa... É isso. Aí o cara é ativado, velho. Nossa! Dá uma merda. É. Mas se tu perde essa chave privada, tu perde teus fundos pra todo sempre. Então deve ter uns Bitcoin perdidos aí no mundo. Muitos. E aí? Gera mais escassez. O cara morre, Gera mais escassez e torna o ativo mais valioso. Esse com o dinheiro tempo. nunca vai voltar? Nunca mais vai voltar porque ninguém sabe a chave privada dele. Caramba, que coisa Então louca. tu cria quando tu cria o poder da liberdade do teu dinheiro, tu também cria a autorresponsabilidade, igual ao Homem-Aranha, né, cara? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então tu quer o poder de ter a liberdade de tu usar o dinheiro? Beleza. Só que tu vai guardar essa bosta dessa chave privada. Porque se tu perder essa chave privada de 12 palavras sequenciais e tu não decorar ela, tu nunca mais vai acessar esse dinheiro. Nossa. Nem o Estado não vai conseguir, ninguém vai conseguir. Tu pode contratar o melhor hacker do mundo. Você decorou as 12 palavras? Decorei. Fala aí. Beleza. É ovo, pão, manteiga, pão com manteiga. Vocês lembram daquele meme tenta pão pegar com o cara no pulo, né? O pão com manteiga foi foda. É. Mas é assim, ele vai dar palavras aleatórias pra ti e tu vai salvar elas em ordem sequencial. Então ela vai dar assim: 1, ovo, 2, águia, 3, casa, Tá. 4, carro, 5, gato, Nossa. 6, cachorro. Tu tem que anotar elas em ordem. Quando tu vamos dizer assim, eu perdi minha carteira. Foda-se. Tu vai lá, faz outra carteira e coloca a tua chave sequencial, tu recupera todos os teus fundos. Entendi. De qualquer lugar do planeta. Então tu pode... Foda-se, tu pode deixar tua carteira aqui, comprar uma carteira lá, e aí tu pode abrir a tua carteira hard wallet, uma software wallet, uma hard wallet, e recuperar teus fundos lá usando a tua chave privada. O que dá pra eu comprar com Bitcoin hoje em dia? Hoje iFood tu pode não dá. comprar muita coisa. iFood, Mercado Olha, Livre. o Mercado Livre aceitou agora, né? Aceitou? Agora o Mercado Livre tu pode comprar com bitcoins. Exatamente.